senhora? Mi nombre es Giovanna Anselmo de la Cruz. E você, que problema tinha antes de chegar aqui ao Centro de Ajuda Universal? Bueno, ¿qué no tenía, obispo? Tenía muchísimos problemas. Bueno, yo realmente no tenía vida propia. Realmente mi vida estaba hecho un infierno, era lo que yo vivía a diario, era día y noche. Bueno, yo llegué en la iglesia pues con depresión muy fuerte. Cuando yo llegué pues ya estaba a punto de quitarme la vida. Bueno, intenté 3 veces quitarme la vida, pero ya, bueno, la tercera era la vencida para mí porque, bueno, yo ya no quería vivir, ya no quería estar aquí porque sufría demasiado. Era atormentada espiritualmente, estaba lleno de odio. Yo sí conocí el verdadero odio, odiar, porque odiaba a mi esposo. Mi esposo me engañó 3 veces, del cual él nunca aceptó que me engañaba. Y yo tenía que vivir desesperada, traumada, porque bueno, yo nunca obtuve la felicidad cuando era niña. Todo el tiempo fui rechazada con mi familia. Y cuando yo me caso, quiero tener un matrimonio bien, un matrimonio a donde yo sea feliz, donde a lo mejor yo no conocí cuando era niña, pero yo quería conocer y no lo conocí porque mi esposo me maltrataba, me insultaba, me humillaba, me hacía todo lo que fuera para que yo perdiera la ilusión más aún de vivir. Eso fue lo que yo viví. Le tenía miedo a mi esposo, no podía yo salir con nadie porque siempre estaba atormentada, siempre va a venir y me va a llamar la atención. Después de todo eso me volví muy agresiva, tuve vicio de apostar en las máquinas. No me importaba nada, porque yo quería de alguna manera deshacer mi esposo. O sea, yo era lo que más sentía, matarlo si era necesario, porque yo me preguntaba, no nací para la felicidad. Yo decía, ¿por qué él me ha hecho tantas cosas y yo he respetado a él? Yo he sido fiel, he hecho todo lo que él quiere, pero él no me acepta como esposa, me ha hecho un lado como mujer. Esa era mi mayor frustración. Y todas las noches no dormía, despertaba, me quedaba sentada, veía yo durmiendo él y agarraba yo el cuchillo. Yo me acuerdo que agarraba el cuchillo y me quedaba en la puerta y veía a mi esposo así con odio. Quería matarlo, pero me detenía a mis hijos porque yo tengo 4 hijos. Entonces veía a mis hijos y decía, bueno, si lo mato a él me voy a la cárcel. ¿Y con quién se quedan mis hijos? Si yo ya sufrí, ellos también van a sufrir. Era así mi odio tan fuerte, tan feo, que yo jamás había conocido el odio, y cuando lo conocí lo veía y decía, ¿vas a comer? Come porque me vas a pagar todo lo que tú me hiciste. Y así daba la comida, le aventaba el plato, lo insultaba, lo humillaba, le decía. Así que vivia um inferno na casa, ustedes? Le decía, me das asco, no te acepto. Yo era así, fui así. Con mis hijos no los escuchaba. E não pensou em separar-se dele? No, porque bueno, lamentablemente cuando era joven, mi hermano me dijo, tú nunca vas a ser feliz, porque siempre tuve un carácter muy fuerte, pero no era agresiva. Sua mamãe lhe dizia isso? Me llegó a decir que yo no iba a ser feliz por mi carácter y como yo era. Y entonces, pues bueno, yo no quería defraudar o no quería yo sentirme avergonzada y tenía yo que soportar esa vida. Nos golpeábamos, nos insultábamos, le mentaba, le decía muchas cosas feas, cosas que nunca me imaginé decirle a alguien que yo decía que lo amaba. Nos tuvimos que separar un día. Acabaram separando-se. Porque él, un día quiso pegarme y yo agarré un palo y dije, bueno, pues hasta aquí acaba mi infierno de vivir, o vamos a estar bien o nos vamos a matar. Así le dije. Porque le dije a mi papá, nunca me ha puesto la mano encima, jamás me puso la mano encima, tampoco mi mamá, aunque yo no haya vivido con ella. Pero tú, en ese momento le hablé con grosería, lo insulté y agarré y le dije, pues órale, ¿cómo nos va? Y entonces él me empujó y me paré y traía una cadena y todo se lo arranqué. Le dije, tú te vas, pero no te vas a ir limpio, te vas a ir mal. Entonces agarré, tronándole los dedos, buscando una bolsa negra de basura, le dije, aquí está tu ropa, ya no aguanto más. Como conheceu? Alguém lhe falou da igreja? Como foi? Bueno, pues ya era demasiado lo que me pasaba, que no dormía, todo el tiempo estaba traumada, todo el tiempo estaba despierta, todo el tiempo hacía, llegaba hasta tomarme una copa para estar así. Bueno, llegaba a ese grado.
Y cuando yo veía la tele, pues yo decía, son unos mentirosos, porque yo ya probé de todo, ya fui con brujos, ya me dijeron que si untara todo esto en mi casa, yo lo haría. Mis hijos estaban perturbados espiritualmente, entonces yo decía, ya nada creo. Pero resolveu ir à igreja. Sí, gracias a Dios llegué y pues bueno, me liberé. Aquí estoy para glorificar a Dios, darle gracias por darme nueva vida, por darme una nueva familia, porque mi esposo regresó. Mis hijos cambiaron, porque bueno, yo no tenía comunicación con mis hijos. Y pues estoy aquí, gracias a Dios, gracias a todos los que hacen la obra de Dios, porque es así. Digo, sin ustedes tampoco nosotros escucharíamos de Dios. Entonces, eso es lo más maravilloso que Dios ha hecho en mí. A família cambiou, ele regressou à casa. Regresó a la casa, está en la casa. Os pleitos se acabaram. Se acabaron. También estaba enferma, 5 años. Tuve hemorragia y dando gracias por todo. Lhe deu nova vida. E hoje tem que comer, hoje não há mais carências, vida familiar, econômica, vida física, todo transformado. Sí, sí, obispo. Una nueva vida totalmente. Tenemos una nueva casa porque no teníamos donde vivir, solamente rentábamos 2 cuartos para vivir. Hoy pues tenemos una casa. Amém, graças a Deus, cambiou todo, maravilha, né? Graças a Deus, pode regressar, que maravilha. Verifique você que quando a pessoa abre seu coração, quando a pessoa se entrega, ela se lança, ela crê e sacrifica, Deus hace o milagre. Deus transforma a vida, Deus lhe dá nova vida, amém? Agora, se uno sacrifica, se uno se lança, se uno põe toda a sua força para obter uma conquista material, uma conquista física, para curar-se, para restaurar a família, muito mais sacrifício uno tem que fazer para receber o Espírito Santo, para receber a maior dádiva de Deus, amém? O Espírito Santo é o responsável por toda a transformação que sucede na vida da pessoa. O Espírito Santo é o responsável por a liberação de los vícios, por el cambio de caráter, por la nova vida. É Ele quem nos dá paz interior. Ele nos dá fé. La fé é um dom de Deus, amém? La fé é um dom do Espírito Santo. Ele é quem nos dá la fé. É o Espírito Santo quem nos revela o Senhor Jesus. É o Espírito Santo quem nos dá poder para enfrentar as lutas, os desafios, os problemas, as dificuldades da vida que existem. Todos passamos por lutas, todos enfrentamos dificuldades, problemas, temos momentos difíceis na vida. Porque, como eu falei na semana passada, é uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. E nossa luta é contra Satanás, contra os principados, potestades, contra as forças do inferno. E só o Espírito de Deus para dar-nos condições para vencer o diabo, para vencer as lutas. Esta é a maior de todas as bendições que uno pode receber. Amém? Esta é a maior conquista que uma pessoa pode obter em sua vida. É a maior riqueza. A maior riqueza não é a casa nova, o departamento, o coche novo, a empresa. Não. A maior riqueza é o Espírito Santo.
Porque Ele, Espírito Santo, Ele nos dá vida. Nos dá vida. Amém? Nova vida. Ele, Espírito Santo, permanece para sempre. És uma bendição que permanece para sempre, hasta a vida eterna. Amém? Ele nos conduz à vida eterna, porque todas as conquistas que uno logra neste mundo, nesta vida, um dia passa. Um dia se queda todo para aí. Amém? É verdade. Porque não levamos nada. Não levamos a casa, o departamento, as rosas, não levamos o coche, não levamos a empresa, não levamos nada. Pero o Espírito Santo nos guia, nos acompanha, nos conduz hacia a vida eterna. Desafortunadamente, muita gente aún não ha compreendido o valor do Espírito Santo, a grandeza do Espírito Santo. Há muita gente que quizás já vê na igreja há algum tempo, há alguns meses, quizás há alguns anos, pero aún não se entregou a Jesus de coração, aún não recebeu o Espírito Santo, aún não teve encontro com o Espírito Santo. Se curou de suas enfermidades, restaurou a família, o matrimônio, prosperou, teve conquistas materiais, graças a Deus, cambiou de vida, materialmente hablando, pero aún não recebeu o Espírito Santo, não teve este encontro, esta experiência. E por quê? Por quê? Porque todavia não se lançou, não puso toda sua força para receber o Espírito Santo, como puso sua força para receber a conquista material. Aún não sacrificou para conquistar o Espírito Santo, como sacrificou para a conquista material. Uno tem que ter sede. Mientras não haja em você uma sede, uma verdadeira sede de conhecer a Deus, de encontrar a Deus, você não poderá receber o Espírito Santo. Uno tem que estar disposto a sacrificar, a renunciar, a pagar o preço. A Bíblia nos disse que havia uma mulher samaritana e Jesus encontrou esta mulher. Ele passou por Samaria e esta mulher samaritana foi para recorrer água que havia no poço. Jesus, vendo que a mulher ia a recorrer água e conhecendo por ele Espírito a necessidade de ela, a frustração de ela, o vazio interior, a vida triste, infeliz que levava, porque era uma mulher que já havia tenido vários maridos, nunca havia sido feliz em la vida sentimental. Imagina você, nunca havia sido feliz. E por que a persona cambia tanto de marido, cambia tanto de pareja, cambia de trabalho, a pessoa cambia de cidade, cambia de país? Há gente que não está bem em nenhum lugar, nunca está bem, nunca se sente bem. Sempre há algo que está faltando. Por mais que ela tenha uma conquista material, ela vive
frustrada, vazia, e muitas vezes cai em alcoolismo, cai em la drogadicção. Podemos verificar que se o dinheiro der a felicidade a la gente, trazer a felicidade, muita gente famosa, muita gente rica que há neste mundo, não quitaria a própria vida, não estaria perdida em los vícios, perdida em las drogas. Quanta gente famosa, quantos atores de televisão, de cinema, estão perdidos em los vícios, e não lhes falta dinheiro, não lhes falta nada, não é verdade? Sim ou não? Quantos que já tomaram hasta umas sobredoses e se mataram, e não lhes faltava dinheiro, não lhes faltava recursos materiais. Esta mulher, esta pobre mulher, já havia tenido 5 maridos, e ele que estava com ela naquele momento não era seu marido, já era a 6ª relação. Imagine você a frustração, a infelicidade daquela mulher. E diz lá a Bíblia que estava ali o poço de Jacob. Jesus, cansado do caminho, está no Evangelho de São João, no capítulo 4. Estou aqui no versículo 6, se você quer acompanhar comigo. Cansado do caminho, se sentou junto ao poço, e era como a hora sexta, como as 12 do meio-dia. Vindo uma mulher de Samaria a sacar água, e Jesus lhe disse: dá-me de beber. Pois seus discípulos haviam ido à cidade a comprar que comer. A mulher samaritana lhe disse: como tu, sendo judio, me pides a mim de beber, que sou mulher samaritana? Porque judios e samaritanos não se tratavam entre si, não havia nenhuma relação, nenhuma comunicação, a raiz da própria religião. A religião, em vez de unir as pessoas, a religião aleja as pessoas, separa as pessoas, porque os samaritanos eram uma mescla de judios com gentiles, eram judios que se casaram com gentiles, e eles eram separados completamente dos judios, e acabaram fazendo sua própria religião, seu próprio templo, buscando a Deus a sua maneira, e não havia trato entre eles. E a mulher: como sendo tu judio, pides a mim de beber, que eu sou mulher samaritana? E Jesus lhe disse: se conheceras o dom de Deus, e quem és ele que te disse: dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém? Água viva. O que significa isso? Que água viva é essa que Jesus estava falando? Jesus não estava falando daquela água, não. Água viva é água de vida. Ele, Espírito Santo, é água que dá vida, água que sacia toda nossa sede, que llena nosso vazio interior, que nos dá paz, nos dá gosto, nos dá alegria, nos dá vida. E quando não tem o Espírito Santo, a alma não lhe importa nada, porque não está feliz. Se tem muito, se tem pouco, não está feliz, está contente, está em paz. Amém? Não importa onde uno esteja, não importa nada. Uno está de bem com a vida. Não importa se chove
ou se hace sol, se hace frio ou calor, todos os dias são bonitos para ela. Ela está de bem com a vida. Ela tem paz com sua família, se lleva bem com sua família, se lleva bem com sua pareja, com seus filhos. Ela respeita a seus semelhantes. Ela tem amor hacia seus semelhantes. Ela não tem ódio em seu coração. Se ela tem ódio, o ódio sai e entra o amor. É obra do Espírito Santo. Como a outra senhora que odiava seu marido e queria matá-lo, não? Agarrou um palo para matá-lo, sim, um cuchillo. Pero o Espírito Santo, quando entrou em sua vida, lhe deu um novo coração. Hoje está feliz, hoje não há pleitos, hoje não tem mais ódio, não quer que ele se moera, não lhe trata mal, amém? Não grita, não lhe pega, cambiou seu caráter. É obra do Espírito Santo. Me compreende você? Obra do Espírito Santo. Jesus disse: se conheceras o dom de Deus, ele que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, não tens com que sacá-la, e o poço é hondo. De onde, pois, tens el água viva? Acaso eres tu maior que nosso padre Jacob, que nos deu este poço, del qual beberam ele, seus filhos e seus ganados? A mulher disse: el poço é hondo. Eu quisera que você meditara nesta palavra aqui, porque isso é muito interessante. O poço é hondo. Para que a mulher pudera sacar água daquele poço, era com dificuldade, era com sacrifício, porque o poço era hondo. Amém? Ela tinha que barrar o cubo ali, não? La vasija, profundamente, llená-la de água e volver-la a subir, com sacrifício, com esforço, porque o poço era hondo. Pero ela lo hacía, ¿por quê? Porque tinha sede. E quando a persona tem sede, quando há sede, quando não quer de verdade, uno não mira o esforço que tem que fazer, uno não mira o sacrifício que tem que fazer, uno põe de sua parte, uno põe toda sua força, uno se esforça hasta que pueda saciar sua sede. Amém? E este é o secreto, esta é a clave para que você possa beber esta água viva, para que você possa llenar-se do Espírito Santo. Você necessita ter sede, você necessita pôr de sua parte, você necessita sacrificar. Você não pode mirar para as dificuldades, para as circunstâncias, para o esforço, para o sacrifício que você tenha que fazer, porque o importante é que sua sede seja saciada. Me explico? Me explico ou não? Está claro ou não? Se você não tem sede, você não vai receber o Espírito Santo. Se não há sede, se não há desejo sincero dentro de você, não vai acontecer nada. Esta campanha será uma campanha mais. Este ajuno de Daniela será um ajuno mais. E lá a situação vai seguir igual, da mesma maneira, não vai cambiar nada. Pero queremos que cambie, tem que cambiar, tem que haver um câmbio, porque você solo estará completamente feliz, você solo estará pleno, você solo poderá ter vida
gozo no momento em que o Espírito de Deus entra em sua vida, no momento em que o Espírito Santo haga morada em sua vida. Ele vai transformar todo seu ser. Ele hará de você novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Todo se hará novo em sua vida. Amém. Pero o poço é hondo e tem que sacrificar. Você tem que renunciar aos pecados. Há que renunciar aos pecados, porque o Espírito Santo é santidade, é pureza. Como uma pessoa pode receber o Espírito Santo vivendo no pecado, vivendo na prostituição, vivendo no adultério, vivendo nos vícios, enganando, mentindo, roubando, defraudando, trançando? Como pode receber o Espírito Santo? Como? Não pode. Você tem que renunciar sua vida neste mundo, renunciar aos pecados e entregar-se ele 100% em las manos de Deus. Amém? Porque Ele é todo. Ele é todo para nós outros. És todo. És vida. És paz. Amém? És todo. Jesus disse para aquela mulher: qualquer que beber desta água volverá a ter sede. Ele que beber da água deste mundo, a água que este mundo nos oferece, os prazeres deste mundo, volta a ter sede. A pessoa se droga para sentir-se diferente, daqui a pouco passa o efeito da droga e ela necessita de mais droga. Ela volta a ter sede de drogar-se, volta a ter necessidade. A pessoa se prostitui e volta a necessitar a ser o mesmo. E as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo, não são capazes de saciar a sede para sempre. Sempre estará faltando algo, sempre haverá um vazio interior. Pero ele que beber del água que eu lhe darei, dijo Jesus, não tendrá sede jamais. Amém? Não tendrá sede jamais, senão que a água que eu lhe darei será nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém? E a água que ele nos dá suple as necessidades, nos capacita para vencer, para ser feliz neste mundo e conquistar a vida eterna. Amém? E você necessita tomar uma decisão em sua vida. Você tem que tomar uma decisão. Você não pode buscar a Deus apenas por las coisas materiais. Você não pode buscar a Deus apenas por las conquistas materiais. Não pode. Você tem que buscar o Espírito Santo, querer o Espírito Santo, lutar por o Espírito Santo, porque isso é o mais glorioso, o mais grandioso que há. Amém? É o mais importante. Você vai ter vida. Amém? Nova vida. Por isso estamos fazendo este ajuno de Daniel. E neste ajuno, estamos invitando a gente que queira participar, que não vê a televisão, não escute rádio, não se involucre em las coisas deste mundo, apenas esteja involucrado nas coisas de Deus.
medite na palavra de Deus, busque a presença de Deus. Claro, por suposto, há que entender as coisas. Por exemplo, você que trabalha com computadora, é seu trabalho, você vai deixar de trabalhar? Não. Vamos usar a inteligência. Você não vai deixar de trabalhar. Você tem que abrir a computadora, você tem que fazer os pressupostos, você tem que fazer os trabalhos, você tem que trabalhar. Se não trabalha com notícias, trabalha em televisão, por exemplo, é periodista, digamos, não pode estar 21 dias sem ver notícia, porque é seu trabalho. Me explico? Estuda, tem que estudar, não pode deixar de estudar. Pero se a pessoa não trabalha com notícia, não trabalha com televisão, não trabalha com rádio, não estuda, não trabalha com computadora, então é diferente. Ela pode estar 100% aislada de tudo isso, alejada de tudo isso, para concentrar-se em Deus, concentrar-se na busca do Espírito Santo. Houve uma pessoa que vindo aqui falar que teve um problema com sua família, porque a família chamava por telefone e ele não contestava. Às vezes é difícil que a gente entenda as coisas. Não é que você não pode contestar uma chamada telefônica? Deus me. Não vamos ao extremo, não é isso. E a família começou a pelear porque não contestava o telefone, não falava nem o telefone. Não, já não pode falar. Não é assim, também não é assim. Por suposto que você pode falar por telefone, vai falar com a família. Você vai procurar não entretener-se com novelas, telenovelas, películas, juego, o futebol, tudo isso. Você vai procurar estar mais concentrado em las coisas do Espírito. Me explico? Pero tampouco pode ser extremista. Tudo tem que haver equilíbrio. Amém? Equilíbrio. Eu quero ser uma oração para você que quer receber o Espírito Santo, você que quer ter este encontro com Deus. E vamos a orar desde o Monte Hermon. O Monte Hermon, Deus promete enviar desde o Monte Hermon bendição e vida eterna. Amém? Bendição e vida eterna. O Espírito Santo é a maior bendição. O Monte Hermon é o monte de la transfiguração. É o monte de la transformação. É onde você vai receber uma transformação de vida. Você vai receber um câmbio de vida. Amém? E me gostaria que você escrevera em um papel, você vai escrever qual é a transformação que você quer para a sua vida. Você vai escrever o que você quer que o Espírito Santo haga em sua vida. Você vai pedir, sobretudo, o Espírito Santo, que o Espírito Santo entre em sua vida, tome possessão de sua vida, llene sua vida com seu poder. Amém? Amém? E nós outros vamos a orar desde o Monte Hermon para que o Espírito Santo transforme sua vida. Dê a você uma nova vida, dê a você uma nova cabeça, um novo caráter, novos pensamentos. Derrame o amor em seu coração, para que ele llene com seu espírito, para que você seja uma pessoa plenamente feliz, exitosa, bendecida neste mundo. Amém? Pero não basta que você apenas escriba seu nome, não basta apenas que você pida que Ele transforme sua vida e lhe llene com o Espírito Santo. Você necessita
sacrificar, a ser um sacrifício de tal maneira que você pode demonstrar ele sincero deseo, a sede que você tem para receber o Espírito Santo. Amém. Me compreende você? Se ustedes sacrificaram, já sacrificaram muitas vezes em las campanhas que hicimos para las conquistas materiais, para las bendições físicas, muito maior sacrifício te deve ser para receber a dádiva maior, que é o Espírito Santo. Amém? Pense nisso. Você tem que pensar, você tem que poner-se a pensar, você tem que analisar sua vida, como está sua vida, que é o que você quer de Deus. Qual é a sua maior prioridade? A maior prioridade é sua vida. E você a ser seu sacrifício para que possa conquistar esta prioridade. Amém? Ponga-se de pé, déjame hacer uma oração por você agora. Cierre os olhos. Espírito Santo, meu Senhor, eu te pido que o Senhor hable melhor em cada coração. Hable claramente para que tu povo pueda compreender tu palavra, compreender a grandeza de tu Espírito, meu Senhor, e assim conquistar esta dádiva maior, conquistar esta bendição que vale mais que um carro, que uma casa, que uma empresa, um negócio, vale mais que tudo, meu Senhor. Muitos já fizeram grandes sacrifícios por conquistas materiais, pero agora eles vão a ser seu sacrifício por la conquista maior, para conquistar o Espírito Santo, para receber el água de vida. Sácia a sede deles, sácia a sede de aqueles que verdadeiramente têm sede, de aqueles que se vão lançar em tus manos, ó Deus. Espírito Santo, revela a verdadeira fé, porque é com sacrifício, com esforço que podemos conquistar o reino do Senhor. Tu has dicho isso. Solamente os que se esforçam, os que sacrificam, podem conquistar. Então, Deus, abra o entendimento e toca no coração de tu povo. Toque nestas vidas. Despierta a fé deles. Em nome do Senhor Jesus. Aqui neste lugar de adoração, el Espírito Santo vai fluir e a envolver-me. Ven a renovar-me e hazme de nuevo. Pon el corazón del Padre en mi vivir. Espírito Santo, meu Deus, Espírito Santo, mi Dios, toma lo que já és tuyo. toma lo que ya es tuyo. Minha vida eu já te entreguei. Mi vida yo ya te entregué. A ti, meu Senhor e meu Rei. A ti, mi Señor y mi Rey. Espírito Santo, meu Deus, Espírito Santo, mi Dios, deixa abrigar-me em ti. deja abrigarme en ti. Quédate cerca. Quédate cerca. Eu sou templo tuyo. Yo soy templo tuyo.
Espírito Santo, mi Deus. Espíritu Santo, mi Dios. Espírito Santo, mi Deus. Cantem todos. Espíritu Santo, mi Dios. Toma lo que já és tuyo. Toma lo que ya es tuyo. Mi vida yo ya te entregué. A ti, mi Senhor e mi Rei. A ti, mi Señor y mi Rey. Espíritu Santo, mi Dios, deja abrigarme en ti. Quédate cerca, yo soy templo tuyo. Espíritu Santo, mi Dios. Aleluia. Aleluia, meu Senhor. Oh Espírito Santo, te adoramos, Senhor. Tu eres o autor da vida. Tu eres nosso guia. Tu eres nosso consolador. Tu eres nosso todo, Espírito Santo. Transforma o caráter, transforma a maneira de actuar, de pensar. Dá nova vida a tu pueblo, meu Senhor, nova vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus.